Então, meu nome é Clarissa, né? Eu trabalho aqui no museu, duas aulas vizinhas aqui a vocês, e trabalho na área da curadoria aqui no MAR, que é uma área que engloba tanto as exposições, o programa de exposições, como vocês veem, né, sempre rotativo aí, e também a coleção, a formação da coleção do museu. E aí, a ideia, então, que, enfim, o convite foi falar um pouco sobre curadoria aqui para vocês. E eu tinha pensado, a princípio, a gente pode até mudar no meio do caminho, e não falar tanto do passo a passo, digamos assim, da curadoria, né? Do dia a dia. Porque acho que, como muitos de vocês já devem ter acompanhado, a curadoria é uma profissão nova, né? Assim, ela surge, ela se estabelece com mais força a partir dos anos 80 no Brasil, e não muito antes disso fora do país. Então, como uma profissão nova, todo o percurso de criação de espaços, de afirmação, de legitimação, são muito recentes. E, portanto, estão aos nossos olhos. Assim, são coisas que a gente vê diariamente acontecendo e são processos dos quais nós somos todos agentes muito, muito importantes, porque é um processo histórico que se dá agora, assim, não é como todos, mas talvez a afirmação, a criação da profissão curador, por ser tão recente, seja tão evidente. E aí, nessa história, é possível perceber modelos, formas de entendimento, concepções curatoriais muito distintas entre si. E que, enfim, quem gosta e quem frequenta museus, exposições, festivais, enfim, quaisquer tipo de atividades que envolvam a curadoria, possivelmente percebem isso. Jeitos muito diferentes de curar, né? Formas muito diferentes de lidar, seja com obras de artes ou com outros tipos de iniciativas, de manifestações culturais. E muitas vezes toda essa diversidade tem a ver lá atrás com entendimentos igualmente diferentes do que é curadoria. Aí da relação, então, entre esse campo da curadoria e o campo da atividade artística, das instituições, da cultura de modo geral, os agentes culturais de uma sociedade de forma mais ampla. Para começar, gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Só falar. Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta, né? Se a curadoria seria um ofício. Porque o tempo como a curadoria se afirma no Brasil tardiamente, quer dizer, a partir dos anos 80, é muito recente, e reconhecido recente a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, que ela surge como um ofício mais especializado. E aí é quando surgem alguns cursos de curadoria, algumas especializações, quando alguns mestrados começam a surgir. E todo esse esforço parte de uma ideia de afirmação da curadoria como um ofício muito singular, né, especializado. E que é uma ideia que vocês vão ver mais à frente, que é também muito questionada por vários outros curadores. Enfim, não é uma ideia unívoca dentro do mundo da arte. Mas é cada vez mais comum a presença de programas, de cursos, de projetos, de editais, enfim, de uma série de iniciativas que tomam a ideia da curadoria como um ofício muito específico, muito especializado. E eu trouxe para vocês um exemplo disso. Então, por exemplo, esse projeto, o projeto Novos Curadores, foi um projeto independente que articulou diversas instituições e que teve uma inscrição, que jovens curadores se inscreviam com uma proposta de exposição. E durante um ano e meio, eles recebiam um acompanhamento, orientação de curadores mais experientes para o desenvolvimento desse projeto curatorial e, de modo geral, para o desenvolvimento, né, enfim, da sua maturidade curatorial de modo mais amplo. Uma das prerrogativas, um dos objetivos, na verdade, desse programa era, inclusive, definir o que é a função do curador, né? Isso que é, às vezes, tão nebuloso. E eu queria ler para vocês dois momentos em que eles fizeram isso ao longo do projeto. Bem, uma das definições, a definição do curador é essa que a gente está vendo aqui, para dentro do projeto, né? O curador é o responsável pelo conceito da exposição e pela coordenação de todo o processo. Texto crítico, textos didáticos, coordenação editorial e contato com artistas e colecionadores. Em geral, tem formação em História da Arte, Artes Plásticas, Filosofia, História, Sociologia ou Arquitetura. O curador muitas vezes conta com a colaboração de um pesquisador ou de um assistente de curadoria.
como vocês veem aí, é uma tentativa de definir as funções, né, os papéis, né, as responsabilidades do curador, uma certa formação, né, uma história que legitime aquela pessoa como curador, que justifique que ela tem uma função curatorial. E aí, dentro da especificidade da atuação, desse ofício do curador, o projeto detalha um pouco mais. Eu queria ler com vocês e que vocês prestassem muita atenção a partir de que lugar que esse detalhamento é feito, né? Que mundo da arte é esse que torna possível definir as funções do curador dessa maneira? Número 1. Pesquisa e levantamento das obras que farão parte do projeto. Contatos com artistas, colecionadores, instituições culturais e galerias. 2. Entrega de lista de obras a serem solicitadas, com dados dos respectivos colecionadores e proprietários. 3. Elaboração de um primeiro texto conceitual sobre a exposição, com objetivo, justificativa, público-alvo, destinado a integrar os projetos para leis de incentivo fiscal, editais e book para potenciais patrocinadores ou financiadores. 4. Fornecer ao produtor executivo todos os dados necessários para que possam ser feitos os orçamentos e projetos. 5. Fornecer imagens e texto didático, além de bibliografia, para a equipe que fará o projeto educativo. 6. Trabalho constante em colaboração com o arquiteto responsável para a definição do projeto tipográfico, distribuição das obras no espaço, percurso, suportes, etc. Deixa eu ver se tem mais algum. Trabalho constante em colaboração com o designer gráfico, responsável, né, por todas as peças de comunicação visual, texto de parede, etiquetas, design gráfico do catálogo e demais materiais gráficos de exposição, como folders e banners. 8. Fornecer texto crítico para o catálogo, revisão e versões para outros idiomas são serviços supervisionados pelo produtor executivo, mas o curador deve rever e aprovar o material. Aprovação de release ou press kits a ser feito por assessoria de imprensa. Contato com a equipe de marketing e acompanhamento de projetos de publicidade, se houver. Acompanhamento da montagem da exposição. Disponibilidade para dar entrevistas para a imprensa e para eventuais visitas guiadas ou palestras. O que vocês sentem? O que vocês acham quando vocês leem essas 12 funções do curador? O curador só falta expor. O curador é o sumo da Mas exposição. vocês perceberam que aí não tem, por exemplo, contato com o artista? Né? Que não tem pesquisa, que não tem visita a ateliê, né? Que não tem, sei lá, pesquisa de campo. Oi? Pra mim, tinha tudo isso. Tem tudo isso. E em vez disso, o que a gente tem? Marketing, lei de incentivo à cultura, né, patrocinador, tradução, etc, etc. Que tudo partindo do pressuposto que por trás existe ou uma instituição, ou uma galeria, né, um sistema de financiamento grande desse projeto, né, com produtores executivos, com equipes educativas, etc, etc. O que é importante perceber é que isso, né, esse tipo de definição do que é um curador é muito atual, é de um momento muito específico em termos históricos que a gente vive exatamente hoje, no século XXI, que é esse mundo da arte hiper especializado, né, enfim, com instituições e um mercado super forte, não só no Brasil, cada vez mais, mas também no mundo como um todo, onde a arte, de fato, se aproxima de uma produção de capital, né, cada vez mais intenso. Na arte circula um volume de dinheiro cada vez mais significativo, e o curador, como você vê aí, passa a ser um agente fundamental desse processo de articulação, né, entre o que seria a arte, que de fato quase não aparece nessas definições, nessas funções, e toda essa estrutura, toda essa indústria, né, todo esse grande sistema que está aí para tornar essa arte pública ou essas instituições possíveis de acontecerem, esse mercado aquecido, enfim. Isso, sem dúvida alguma, é um modelo muito recorrente, cada vez mais, de curador que existe por aí, existe no mundo hoje. E eu quis conversar com ele porque, como vocês vão ver, a apresentação está pautada em ideias muito diferentes do que é a curadoria e, portanto, do que são curadores. Mas acho que a gente partir de um ponto de vista de agora, né, assim, de algo que é muito do hoje, ajuda
a entender em que ponto que essa profissão, essa atividade, esse ofício, enfim, como a gente queira chamar, cada um prefere de um jeito que se encontra. Sem dúvida alguma, antes de chegar aqui, antes de chegar nessa ideia de um ofício com tantas funções e papéis e responsabilidades, a gente parte de uma outra ideia de curadoria, que é o curador como um expert, um especialista numa determinada área. Se a gente olhar aqui em cima, nas definições, essas definições que a gente viu, elas são tão amplas e tão abrangentes, né, que vai desde escrever um texto, trabalhar com educativo, fazer uma revisão, coordenar a parte gráfica, trabalhar com os artistas, ela é tão abrangente que é difícil até você perceber qual que é a expertise específica de um curador que tem que fazer tudo isso, que tem que fazer essas 12 funções. No que exatamente o curador seria especialista a ponto que outros profissionais não pudessem ser? Né? Qual é a especialidade, né? A expertise de um curador dentro dessa ideia, enfim, de uma curadoria como ofício, que é como o projeto Novos Curadores entende. Muitos vão dizer que não existe essa expertise, que o que existe é uma capacidade de relacionamento, né, de articulação, de alguma maneira de produção, de articulação entre pessoas, entre interesses diversos, né, a capacidade de colocar, de executar mesmo, né, de tirar coisas de um campo teórico ou dos desejos de colocar para rodar, e que isso seria a expertise, talvez, dos curadores contemporâneos, assim como tantas outras atividades no mundo, né, dentre eles é o próprio produtor. Outros, por outro lado, diriam que não, que a curadoria é sim um processo especializado. E essa ideia de uma curadoria como expertise deriva, por sua vez, de uma história mais ampla, que é também a história da crítica da arte. A crítica de arte nasce, como hoje a gente entende ela, no final do século XIX. Ela nasce na Europa, ela tem uma presença muito grande na França, nessa França que passa pela Revolução Francesa, então que tem uma nova classe, né, que é a burguesia, e que junto com essa nova classe cria uma série de jeitos de ser, né? Enfim, quando uma nova classe se coloca, se afirma no mundo, ela tem que se afirmar também culturalmente, simbolicamente, enfim, como que a burguesia iria se diferenciar, por exemplo, da aristocracia? Como que ela iria criar essa nova imagem, essa nova identidade cultural? E o crítico, ele surge nesse movimento. Ele é, naquele momento, um crítico que não é só um crítico de arte, mas é também um crítico de costumes, né? Ele não vai só falar de uma arte burguesa, do que seria um novo jeito de produção simbólica daquela classe, mas também o que a pessoa poderia vestir, que tipo de música, como que ela se comporta, enfim. É um papel que tem um grande papel na construção, né, de uma nova sociedade, de uma economia mesmo, naquele momento. E desde então, esse crítico constitui uma imagem como especialista, não só em arte, mas quase em gosto, né, no gosto, numa espécie de gosto burguês. E esse é um modelo de crítico que a gente, de modo geral, no mundo herdou ao longo do século XX. E aí não à toa aquelas caricaturas todas do crítico com óculos, bravo, que veste terno, que não gosta de nada, que acha tudo chato, que só gosta de arte erudita, etc. Toda essa ideia que é muito devedora, enfim, dessa construção, dessa história do crítico de arte desde o século XIX. E a curadoria, quando ela surge, lembrando que grande parte dos curadores, por exemplo, no Brasil, nos anos 80, eles começam a assinar, claro, desde os anos 70, 60, mas assim, com grande força a partir dos anos 80, assinam curadoria a partir do momento em que a sua atuação como historiadores, como críticos, como acadêmicos, transborda o campo do texto, transborda o campo das colunas de jornal e vai mesmo para o campo das exposições, né? Eles começam a montar exposições, mas quase todos têm um perfil histórico de alguém que escreveu a vida inteira e que, na maior parte das vezes, se titulou como crítico de arte. Então, existe toda uma outra concepção de curador como sendo aquele que domina conhecimentos, domina uma expertise mesmo, que detém esse conhecimento, que só ele ou pessoas, né, similares, críticos, enfim,
teriam. Que é muito diferente, então, da ideia daquele curador que a gente acabou de ver, que seria esse curador como ofício, que é essa pessoa que não necessariamente tem os conhecimentos, mas que é capaz de articular toda uma rede, né, e produzir, enfim, colocar projetos em movimento. Enfim, como eu falei, essa ideia de curadoria é muito devedora da história da crítica de arte e da ideia de juízo crítico, né, que o crítico seria aquele que é capaz de enunciar um juízo sobre alguma coisa, né, dizer se aquela coisa é boa ou ruim, se merece ou não ser exposta, se deve ou não ter o valor que está sendo atribuído a ela. Enfim, são juízos, né, critérios estabelecidos pela crítica e que têm as raízes nessa ideia de juízo crítico. Mas isso, como a gente pode imaginar, gera uma estrutura de poder, né, de hierarquia, enfim, muito que a gente conhece bem dentro da vida em sociedade, né? Porque a ideia de um especialista, de uma especialidade não é só, claro, enfim, não cabe apenas ao mundo da arte, mas a tantos outros setores da vida. Por exemplo, um caso que me é muito claro agora, já que eu estou grávida, é a ideia do obstetra, né? Que o parto seria o domínio do especialista, que seria o médico obstetra, e não que a mãe não pariria, ou a família, ou as mulheres, etc. Do mesmo jeito que o obstetra, ao longo da nossa história, construiu esse lugar de poder, né? Foi atribuído a ele o discurso competente, ou a função competente de ser quem põe crianças no mundo, a mesma coisa a gente pode pensar para o campo da arte, né? E pensar que o crítico e o curador também, historicamente, construíram, tiveram esse lugar construído. E como construção, envolve uma rede de poderes, de legitimações, de hierarquias, né, de manutenção desses lugares, que tem a ver também com o processo de distinção. No sentido de que, para que eu me designe como crítica, ou como curadora, eu tenho que me distinguir de você que é, por exemplo, artista, né, ou de você que é, sei lá, educadora, e assim vai. E nós nos distinguimos uns dos outros. Mas o fato é que, como a profissão curador é muito recente, esse processo de distinção, ele está muito às vistas, ele acontece o tempo inteiro. Ele acontece, inclusive agora, quando eu estou aqui falando sobre atividade curatorial. E enfim, isso é para lembrar a gente a ficar muito atento também a esses discursos, né, que estão por trás dessas afirmações, inclusive a ideia do especialista. Por exemplo, vamos para cá. Dentre a ideia do especialista, tem uma história legal para entender. Quando a psicanálise ela também surgiu, né? Enfim, surgiu ali na virada do século XIX para o século XX. Ela também assim como, por exemplo, a curadoria foi na época dela um campo novo. E existem muitas narrativas possíveis para a história da psicanálise. Eu realmente não tenho não sou conhecedora do assunto, mas me interessa perceber como, num determinado momento, um pouco da história da psicanálise, ou pelo menos da atuação de Freud, levou a entender que o psicanalista, o psiquiatra, seria o especialista da mente, né? O especialista da psique do outro, né? Então, que o psiquiatra ele saberia, o analista, enfim, o que se passa na sua cabeça, o que está acontecendo com você, o que está se dando à sua psique, mesmo você não sabendo. E logo na sequência, a própria psicanálise vai fazer uma autocrítica em relação a esse possível projeto de especialização. E hoje, grande parte da psicanálise são processos, né, de interlocução, de diálogo, que tem como base não só a ideia de que o analista não é um especialista que sabe plenamente o que se passa na cabeça do outro a ponto de curá-lo, mas que sabe também que aquele que está sofrendo, né, que está passando por aquela situação, também não sabe o que está acontecendo. Então, ela se torna mais um processo de busca, né, de pessoas que não sabem, ou enfim, mas que querem saber, que estão buscando construir juntas, inventar juntas um modo de conhecimento, do que a atribuição de uma pessoa empoderada que saberia o que se passa, que teria a responsabilidade de curar, de tratar, ou, enfim, de sanar problemas de outros que não sabem o que está acontecendo. E acho que isso é um exemplo, assim, bem rasteiro,
mas curioso para pensar também na ideia de crítica e de curadoria, porque o crítico, o curador, não é aquele que sabe o que está se passando na obra do artista, ou que sabe o que passa na cabeça do artista, enquanto o próprio artista não sabe. Mas talvez ele seja alguém que se engaja nesse processo de interlocução, né, horizontal, coletiva, em busca de algo que é mais uma criação, mais uma construção, do que algo que está pronto, que se vai encontrar e tomar como verdade. Isso significa considerar duas possibilidades. Vocês querem falar alguma coisa? Tá? Ficou claro, mais ou menos, até agora? Enfim, isso significa pensar em duas hipóteses, que são hipóteses para a arte, inicialmente para a curadoria, que são o não saber e o não ser. Por quê? Quando a gente fala em curadoria, ou em crítico, ou em curador, normalmente a gente presume que são pessoas que sabem, né, que sabem falar sobre determinado período da história da arte, que sabem falar sobre um certo artista, que dominam um determinado campo de conhecimento. E, como eu acabei de falar, a gente pode também partir do pressuposto que são pessoas que não sabem, e que por não saber estão em processo de busca. E não sabem, não porque esse conhecimento não exista, mas que ele não existe como uma verdade fechada em si, apropriável, né, por quem quer que seja pelo artista, pelo jornalista, pelo educador, pelo crítico. Enfim, esse não saber tem a ver com não acreditar em epistemologias, né, no caso, e não acreditar em bases paradigmáticas que estejam prontas, né, e das quais a arte ou aflora ou se encaixa. A mesma coisa, a gente pode, levando um passo adiante, é o não ser, né? Porque toda essa ideia de um saber dentro da arte está baseada numa discussão de existência do que é efetivamente a arte. E como é que a gente pode discutir o que é saber ou não saber sobre esse copo, essa obra de arte aqui, se eu talvez, uma das certezas básicas que isso aqui é uma obra de arte também não existe, né? Como o não saber está diretamente vinculado ao não ser. Eu trouxe um exemplo, por exemplo, o Porco de Nelson Lerner. Não sei se vocês já viram essa história, mas Nelson Lerner é um artista brasileiro, radicado em São Paulo. Em 1967 ele manda para o salão no Salão Nacional da época esse porco empalhado e manda para o júri. E aí o júri, quando recebe essa proposta do artista, claro, a primeira pergunta mas isso é arte? Né? No auge das discussões em torno da vanguarda, do que é, o que não é arte, um momento de muitas transformações do mundo da arte. E aí o júri discute, enfim, e acabam aceitando o porco do salão. O júri entende que é arte. E selecionam o Nelson Lerner. Uma vez selecionado, Nelson vai aos jornais e fala, mas por que vocês selecionaram o meu porco? Isso não é arte. Caraca. E aí começa uma grande confusão, com várias respostas. Depois do Duchamp não tiver coragem de... Não, exatamente. Pode não Duchamp nome Lerner, né? Porque tem um nome por trás. Exatamente. Nelson Lerner, ele já tinha esse nome, Nelson Lerner? Já. Por isso. Ele é famoso, ele pode. Ele era muito jovem na época, né? Mas... Ele fez isso para confrontar. Exatamente. Não, ele fez para confrontar, você quebrar o salão, alguma coisa. Exatamente. E ele virou uma encruzilhada, porque se o júri negasse, ele ia dizer, mas isso é arte. Como é que vocês negaram a arte? É como o júri aceitou, mas isso não é arte, isso é pouco. Né? Então ele criou uma situação que, de toda maneira, se o júri aceitasse, ia ser criticado. Se negasse, ia ser criticado também, que foi o que aconteceu. O fato é que o gesto dele, assim como o gesto de Duchamp e tantos outros artistas, na verdade, volta para a questão do não ser. Né? Que não existe a arte, ela não é uma entidade fixa, né? Ela não existe sem pressuposto. Né? Ela depende de um contexto, de um determinado contexto social, de uma série de convenções, de normas que assegurem ou não a ideia de arte, né? Que aquilo possa ser entendido como arte e, portanto, adentre um determinado campo social, determinada parte da nossa sociedade que tem, por exemplo, a curadoria como um dos seus braços. Curadoria essa que, por sua vez, vai construir um saber em cima
daquela obra, né? Mas a gente tem também que contar sempre com a possibilidade de o ser e o saber serem coisas moventes, né? Elas são, como a gente sabe, tudo está em trânsito e sendo negociado o tempo inteiro, né? Então, é difícil, talvez, pensar em modelos curatoriais igualmente modelos de arte, de crítica, de educação, do que a gente queira, que não considerem esses trânsitos e essas alterações contínuas, perpétuas, que estão sempre se dando em todos os lugares, inclusive no mundo da arte. Isso aqui é Mário Pedrosa, que é um importante crítico, um dos primeiros a atuar curatorialmente no Brasil. Estava no júri, que selecionou o Porquinho Palhaço. E ele fala, isso aqui é um trecho do texto dele, já nos jornais, depois defendendo a polêmica em torno do porco. Ele fala: a função do crítico, cada vez mais incômoda, o leva a assumir deliberadamente o papel partidário, ativo de um ismo, ou a ser, de mais a mais, uma alma dilacerada, que por dever de universalidade, testemunha impávida e viva de seu tempo, tem de relacionar os polos, descobrir-lhes a estrutura comum em que se colocam e dar sobre eles o depoimento de sua presença, que encerra ou deve encerrar os critérios de juízo que são os seus. Cada artista faz, uma vez, sua revolução, mas o crítico é a testemunha sem repouso de cada revolução. Ora, com efeito, a revolução permanente é o único conceito que abarca de um modo mais geral e profundo a nossa época. O crítico vive, pois, em revolução permanente. O que ele está falando aí é que, diante desse ser, não ser, saber, não saber, o crítico, o lugar de juízo do crítico é, na verdade, como ele fala, assumir deliberadamente um papel partidário. É criar uma posição. Mas preste atenção em uma coisa que ele fala, não diz nesse texto não, porque Mário Pedrosa fala um outro texto, que ele diz que essa ideia de que todo artista faz a sua revolução, né? Cada artista é um revolucionário. E aí, enfim, de fato, as revoluções sensíveis, subjetivas, simbólicas, elas vão se dando o tempo inteiro, né? Cada um está revolucionando ali, ao acordar, enfim, na sua família, na cidade, etc. E essas revoluções, provavelmente do meu ponto de vista, elas não são... É difícil você questioná-las, elas são completamente legítimas. E, na minha opinião, pelo menos, é super legítimo que todos se considerem revolucionários. E Mário Pedrosa vai dizer que o crítico é aquele cuja cabeça consegue subir um pouco acima da cabeça de todos os artistas revolucionários e ver que, de fato, todos estão fazendo a revolução. E que não tem um só sendo revolucionário. Então, ele vai se colocar nesse lugar. Do crítico não como o que vai dizer você é o revolucionário e você não, mas vai entender que todos estão revolucionando a seu momento, a seu tempo, do seu jeito, e que o papel da crítica seria então dar conta dessas singularidades, assim, conseguir ativar, potencializar, né, dar mais força para que essas revoluções, caso seja do interesse delas, saiam de um campo mais privado para um campo mais socialmente efetivo, mais público, enfim, que é um pouco a ambição de tantos artistas e da arte, de modo geral. Eu, particularmente, concordo com Mário Pedrosa. Ele falou isso mais de 40 anos atrás. Se eu fosse falar, eu falaria um pouco diferente dele. Mas, no fundo, a ideia, como eu penso, é a mesma coisa dele, que ele deve assumir deliberadamente o papel partidário, no sentido de tomar uma posição. E que tomar uma posição não significa excluir todas as outras possibilidades, né? Muito pelo contrário, às vezes, mais adiante, vou até mostrar um caso para vocês disso, de um exemplo de curadoria, às vezes é menos democrático, não é a melhor palavra, mas é menos, vamos usar democrático, é menos democrático não assumir uma posição, né, e continuar na geleia geral das possibilidades, do que assumir uma posição. Quando você faz isso, você consegue fazer com que toda a rede em torno daquela posição se tensione. E aí você deixa mais claras as divergências, né, as diferenças. Então, o que eu acho é que é um grande subterfúgio, muitas vezes um esconderijo mesmo, super confortável da parte da crítica e da curadoria e da arte também, a ideia de que tudo é possível, tudo é flexível, então eu não vou dar minha opinião crítica sobre nada, né? E aí você tem muitos, sobretudo nessa passagem da crítica para a curadoria, quando não existia a função curadoria no Brasil,
praticamente todo mundo que organizava exposições ou eram os próprios artistas, ou era um amigo do artista, ou era dono da galeria, ou o diretor do museu, e todas as pessoas que costumavam fazer isso, sobretudo aqueles que não estavam envolvidos com o mercado, eles tinham na sua prática habitual a escrita. Escreviam para colunas de jornal, já tinha muito mais jornais ainda circulando publicamente, bem pré-ditadura, né? Escreviam revistas, publicações de artistas para a universidade, etc. E no texto, quando você olha retrospectivamente, é muito mais fácil, exatamente, muito mais comum você ver as exposições sendo tomadas, né? E tanto que os críticos brigavam muito mais entre si do que hoje. Hoje, no campo das exposições, essas exposições são muito mais camufladas, né? Você consegue fazer uma exposição com o que você, como curador, com aquilo que você gosta, sem necessariamente afirmar que o que não está naquela exposição você não gosta. Exatamente. E já muitas vezes, num tipo de texto, de livro, de ensaio acadêmico, essas diferenças ficavam mais marcadas. Então, hoje, de fato, você tem um lugar confortável da curadoria, que é tipo, eu só falo do que eu gosto, eu só lido do que eu gosto, e dificilmente você toma posição, ainda que você possa sim tomar posição dentro do que você gosta, isso é super, né, fácil de ser feito, mas existe um resguardo, talvez, de muitos curadores em não tomar essa posição, mas tentando te responder, eu sou partidária de tomar um papel partidário, você tem que tomar uma posição, assim. Mas eu também, na minha pequena história, tenho uma formação mais de crítica. Eu sempre escrevi muito. Minha formação, eu comecei na crítica. Então, para mim, a curadoria é digamos, um desdobramento quase natural da crítica. Porque levantar a cabeça acima das outras cabeças é, de fato, acreditar que a sua cabeça está acima das outras cabeças. Que nada é garante que... Então, na verdade, são sempre apostas, né? Você está apostando e acreditando em tentando argumentar, embasar da melhor maneira possível. Uma vez, eu fui no Sesc, em Vitória da Conquista. E aí, por acaso, eu cheguei lá e tinha uma exposição de uma menina que devia ter, sei lá, 11 anos. E a exposição eram umas bonecas de pano penduradas, que ela mesma costurava, e cada boneca tinha uma RG, uma carteira de identidade, e uma certidão de nascimento, que eram documentos que ela criava para a boneca. E nessas certidões, nesses registros, ela elaborava, imaginava a identidade dessa boneca, que ela gostava, como era a vida dela, o que era a história, etc. As bonecas eram super bonitas, eram enfim, compridas, assim, feitas de retalhos de pano, super assim, penduradas, bonitas, mas... Foi? 11 anos. E aí, para minha sorte, no dia seguinte eu tenho um bate-papo com essa menina. E esse é um edital de arte contemporânea do Sesc da Bahia, de circulação estadual da menina. Então, eu fui lá no bate-papo dela. E aí o bate-papo era a menina com uma professora de arte dela ao lado e o público. E aí a conversa ia e só a professora falava. A menina falava muito pouco. Assim, a professora falava que a menina era genial, de que ela tinha uma pura estética formidável para a idade dela, etc, etc, etc. Falou-se muito. E todo mundo, de fato, muito assim, ai, que lindo, mas você é muito talentosa, etc, etc. E aí eu perguntei pra menina, tá, mas aquela produção que estava lá, já era, sei lá, tipo, a quinta exposição que ela estava itinerando no Sesc. Já tinha sido, aquelas bonecas, ela tinha feito aos 9 anos, ela já tinha 11. E aí, falei, tá, mas e agora? O que você está produzindo agora, né? Tipo assim, né, como você faz pra artista. Aí a menina falou, não, nada não, é que... Na verdade, essa coisa de arte me dá tanto trabalho que eu prefiro ver filme na televisão. E aí eu falei, gente, que coisa, né? Porque, e aí ela rola uma pergunta. Aquela garota tinha uma experiência de arte com A minúsculo, né? Que é uma experiência sensível, de criação, que a gente tem o tempo inteiro, na roupa que a gente bota, no que a gente come, no modo como a gente dá um abraço, então é uma experiência sensível da vida, como todas as crianças têm. E funcionava super bem. Ela fazia aquelas bonecas, era a grande diversão da vida dela, aquilo devia, sabe, despertar o cérebro, a cognição dela de várias maneiras, devia ser super importante para a forma dela de sociabilizar com a família, com os amigos, etc. E aí alguém vai lá e diz que não, que é arte com a maiúscula. Classifica. Exato. E aí o que acontece com a Ferrari? Cansa de fazer arte. E o que eu acho é que no mundo da arte acontece o contrário. Quer dizer, que ao contrário vai ser quase a mesma coisa. Muitas vezes, quando você nomeia alguém de artista
o alvo de arte, parte significativa do caráter provocador e crítico diante da arte, porque que aquilo desperta, é anulado. É tipo assim, se eu sou crítica, como a gente vai ver uns exemplos aí na frente, e faço como crítica de arte exposições que eu assino e digo isso é crítica, aquilo desperta uma série de debates, inquietudes, etc. Mas aí se eu vou dizer, não, isso é arte, aí acaba a graça. Ah, não é arte, tá bom. Acabou a discussão. E aí o que eu acho é que a arte, muitas vezes, é uma grande fonte de anulação dos conflitos da vida. Né? Não a arte com A minúsculo, mas a arte com A maiúsculo. Essa ideia da arte, a convenção social da arte. E por isso, talvez seja interessante pensar terapeuticamente o uso da ideia de arte, sabe? Às vezes, eu como curador, por exemplo, já tive situações em que eu preferi não incorporar alguma coisa numa exposição, porque eu achava que a hora que essa coisa entrasse na exposição, ela ia perder força na vida, sabe? Para a vida dela, assim. Que é um dilema, ou é uma situação que vários curadores vivem, sei lá, com pichação, por exemplo, mas o que tem um exemplo também, pichação aí na frente. Mas acho que é uma medida, assim, acho que dizer que a arte às vezes resolve pelo lado da anulação das forças, sabe? E não pelo lado da denunciação, da potencialização das forças, das coisas. É o caso da menina. O caso da menina é um grãozinho de areia no meio de uma praia, né? Mas, assim, você pode pensar isso em larga escala, assim, né? Ampliando socialmente. Às vezes, no caso do grafite, por exemplo, a institucionalização do grafite dentro do mundo da arte fez com que alguns artistas do grafite, na minha opinião, claro, deixassem o seu trabalho menos interessante do que quando ele não estava institucionalizado. E você vê vários artistas que estavam antes fazendo toda uma série de investigações na rua, no espaço, muito radicais, etc., hoje muito condicionados a pintar em tela para vender para o mercado de arte. Alguns não. Alguns conseguem fazer isso e manter a sua radicalidade nas ruas também. Né? Outros não, vão completamente do mercado. Então, claro que isso tem a ver com a opção de cada artista, como que cada um lida com isso, como eles conseguem construir seus próprios circuitos, né, seus próprios percursos dentro desse mundo maior da arte. Mas lá atrás isso passou num momento em que o mundo da arte olhou para o grafite e disse que é a arte com A maiúsculo, né? Não só reconheceu sei lá, a criação, o caráter crítico, a potência política, etc. do grafite, mas quis trazer isso para dentro do mundo da arte, né? Da convenção social da arte, etc. E às vezes, contraditoriamente, pode surtir esses efeitos colaterais, pode, né, pendular, às vezes, a força de uma coisa ou de outra. Mas é caso a caso também. Porque toda entrada numa instituição, numa galeria, etc., ela é negociada. Né? Ela nunca é uma relação de mão única, é uma relação de mão dupla. Tem artistas que, de fato, colocam condições que são condições que protegem um pouco, protegem seus espaços de liberdade, sabe? E assim vai. Então, por exemplo, tem artistas do grafite que entraram para o mercado de arte, mas que não aceitam coisas do tipo regra de exclusividade que as galerias praticam, porque no mundo da arte, quando você tem uma galeria, só aquela galeria vende sua obra. E aí, esse é um dos primeiros conflitos do mundo do grafite com o mundo da arte, porque o grafite está em todos os lugares, é livre. Então, assim, muitos artistas cederam, outros não. E disseram, não, eu não tenho uma exclusividade, nem entre galerias, nem entre suportes, nem nada, eu vou fazer o que quero. Outras coisas, por exemplo, muitos artistas grafites têm práticas, enfim, todos têm práticas coletivas, mas muitos entendem a autoria como coletiva. E alguns desses colocam como condições negociar, não aceitar as taxas de 50% para a galeria e 50% para os artistas que são praticados no mercado de arte. Pois quando você vende uma obra, grande parte da galeria, 50% do valor da venda é da galeria, e o artista fica com 50%. Então tem artistas que vão negociar isso. Tem artistas que dentro de uma instituição vão negociar completamente de A a Z cada detalhe do modo como sua obra é exibida. Não permitem que os curadores façam o que querem fazer da cabeça deles. Né? Ou a mesma coisa com os educativos das instituições também negociam, enfim, vão tratar colaborativamente, na maior parte das vezes, dessa entrada. Então eu acho que o que eu diria é isso, assim, para os artistas se coloquem suas posições e aproveitem
aproveitem os momentos de institucionalização como um exercício para pensar a sua própria atuação, sabe? Porque quando você está gravitando na rua sozinho, dificilmente você vai parar para pensar nessas questões que no embate com o mundo da arte ou com a institucionalização surgem. Então, às vezes é muito rico, pode ser muito favorável para o artista. Ele pode, inclusive, dar saltos, ter inflexões no seu percurso de trabalho, mas é caso a caso mesmo. Eu me lembrei que eu gosto até demais, assim, quando feito nas quebradas, ditaduras. Intitulando-se ditadura é já pré-abertura, já quase uma abertura nos 80. Mas a prática curatorial, intitulada como diretor artístico e tal, já estava estabelecida nos anos 60, mas ainda sem essa roupagem, sem esse empreendimento. O Mário Pedrosa foi diretor artístico de bienais nos anos 60. E depois se tem curadores de bienais nos anos 80. Né? Então... E a semana de 22 pode trazer alguma coisa? A literário conta também? Oi? A crítica literária não conta também como, de alguma maneira, não trabalhavam juntas com a... Conta completamente. Na verdade, no Brasil, a crítica de arte é crítica literária. Não só no Brasil, quase no mundo inteiro, né, originalmente. O Monteiro Lobato é um caso, um exemplo. E aí essa especialização vai se dando depois. Assim. O que acontece é que, pré-anos 40, de modo geral, 30, 40... O mundo da arte, ele era um mundo da arte. Você não tinha uma quantidade, uma especialização tão grande entre as diversas linguagens da arte que você vai ter depois. Que essa é uma ideia muito da arte moderna. Assim. É a arte moderna, quando ela se espalha pelo mundo e se afirma, que ela vai falar de uma especialidade, uma autonomia entre linguagens. Né? Então, ela vai dizer que certos caminhos da pintura abstrata não são equivalentes a certos caminhos do teatro, que não são equivalentes a certos caminhos da literatura, são diferentes, a ponto de serem autônomos entre si. E sendo autônomos entre si, têm suas próprias questões, seus próprios critérios, suas próprias linguagens, suas próprias especialidades. E aí, então, na crítica, isso também vai se especializando. A crítica artística, até teatral também era literária, né? Exato. E hoje a gente vive um movimento contrário. De algum modo, a gente acha que está tudo muito especializado e que a gente precisa ser mais transdisciplinar, a gente precisa devolver, né, a contaminação. Então, acho que o movimento da cultura é sempre um pouco esse. Afasta, depois volta, né, junta, separa. A gente está sempre entre movimentos de aglutinação e movimentos de distinção entre linguagens. A ideia de conceito não é muito clara para mim. Assim, eu entendo que existiu o que se chama de arte conceitual, que é uma produção, um tipo de produção de arte que age mais no campo do significado, dos significantes, né? Brinca com os sentidos das palavras e das coisas, e com os contextos desses sentidos. Isso, enfim, e aí tem vários dobramentos assim, no campo das artes, mas isso foi muito, assim, genericamente falando, entendido como arte conceitual. A ideia de conceito é uma apropriação bem mal conduzida pelo campo da arte no Brasil, quando, sobretudo a partir dos anos 70, essa arte conceitual se afirma no país. Assim. É um momento de transição em que vários artistas de vanguarda começam a fazer projetos, performances, textos, proposições, enfim, que fogem do repertório da pintura, da escultura, da gravura, do desenho, e que muito genericamente vão chamar de arte conceitual. Mas a arte conceitual surge nos Estados Unidos, tanto quanto na Europa, e o que eles fazem com arte conceitual é muito diferente do que a gente fez com arte conceitual, muito diferente do que a América do Sul fez com arte conceitual. E aí, de um jeito muito rasteiro, se extraiu dessa arte conceitual a ideia de conceito. E conceito, assim, frivolamente falando, seria o que a obra, qual que é a questão que está por trás da obra, né? Quais são as intenções, o que ela pretende. Mas isso, de fato, do meu ponto de vista, não é nada em termos de arte. Assim, para mim, é uma leitura preguiçosa do que é a arte. Assim, você querer qual o conceito do seu trabalho é quase como você dizer qual o tema do seu poema. Assim, sabe, o tema do meu poema é o poema, não é o seu tema. E aí isso vai gerando, com o passar do tempo, um outro problema muito grave, que essa ideia mal, no meu entendimento, tá? Mal compreendida do que é arte conceitual e, consequentemente, conceito, entra nas academias, entra nas universidades, se espalha por todas as graduações de arte desse país,
E o que você tem são artistas mais jovens, assim, formados nos anos 2000, que são especialistas em questões, sabe, assim. Aí eu trabalho com a questão do corpo, eu trabalho com a questão do espaço, eu trabalho com a questão da política, tem tudo de questão, mas pouco de linguagem. E acho que isso são efeitos colaterais de um entendimento equivocado mesmo, do que era arte conceitual, do que é conceito. Então, aí respondendo bem objetivamente a sua pergunta, para certos contextos, como por exemplo, para comissões de seleção, júris de seleção, em que o júri vê, sei lá, 2.000 portfólios em 3 dias. Para esse tipo de situação, que o contato com a obra é super superficial, né, que você vê ali através do portfólio, que já é uma forma de codificar o trabalho, enfim, nesse tipo de situação, o conceito ele pode ser muito útil como uma ferramenta de facilitar a criação de consenso. Então, assim, quando o conceito é muito claro, todo mundo que está ali olhando para o trabalho entende logo, consegue conversar logo sobre aquilo. Quando não é, aí você entra no campo da experiência, do embate de cada um, né, do embate sensível de percepção com aquela obra. A gente tem que ficar atento, porque o mundo, assim, o campo da arte profissional, conforme ele é estabelecido hoje, não só no Brasil, mas no mundo, ele acaba se pautando muito nessas ferramentas, como a ideia de conceito, assim, porque as comissões, se você vai olhar bem a história das comissões de júri no país, dos anos 60 para hoje, você tem proporcionalmente menos artistas participando desses júris. Antigamente, basicamente, só tinha artista. Né? Daqui não existia essa figura do curador. Então, os artistas saem dos júris, paulatinamente, claro, mantém um júri, assim, não com a mesma proporção que existiam antes. A saída deles, um dos principais argumentos para a saída dos artistas do júri é que quando os artistas estavam no júri, eles queriam selecionar somente obras que tinham a ver com o que eles faziam, então extremamente partidário, no sentido que, se eu sou um artista abstrato, eu só gosto de arte abstrata, só vou selecionar arte abstrata. E que era uma crítica comum, se você olha nos jornais, nas colunas, a principal crítica aos júris, que era isso, sei lá, quem pode ser? Iberê Camargo está no júri, você tem um monte de Iberezinho selecionado, entendeu? E aí, os críticos vão ocupando esse lugar com uma expectativa de que, sendo críticos, eles vão, assim, colocar a cabeça acima das outras cabeças, como o Mário Pedrosa propõe, e tentar evitar esse tipo de paternalismo, de privilégio dentro dos júris. Mas, na prática, o que acontece é, com o tempo, 10, 20 anos depois, você basicamente tem júris formados só de curadores e críticos, que, por sua vez, em 3, 4 dias, tem contato extremamente superficial com aquelas obras. Muitos deles trabalham em instituições, assim como eu, que sou escrava de instituição, que não lhe dá tempo, dentro das suas 12 funções, de ter pesquisa. Você não vê, não aparece pesquisa, exatamente. E aí você vai cada vez estendendo mais ao nível do zero esse embate, essa experiência com a obra, ou com o não saber e o não ser. Mas tem um antropólogo que fala que a gente não sabe se a gente é humano, né? A gente não tem certeza de que a gente é humano. Que ele fala. Ele diz assim que para várias culturas, né? Quando nasce uma criança, ela tem que se fazer humana, porque nada garante que uma criança nascida ali de uma mulher, ela pode ser filho de um espírito que tomou aquela mulher, ela pode ser filho de uma onça que engravidou a mulher, ela pode ser fruto de um ato, enfim, xamânico, de alguém, de um inimigo, etc. Enfim, nada garante que aquele serzinho seja humano. E ele diz isso porque, para essas culturas, diferentemente da nossa, porque, vamos um passo atrás, para a gente existe uma natureza, né, que é a natureza, como está dada em diversas culturas. Então, assim, na natureza existe a seringueira. E aí, a partir da seringueira, você tem o cara que vai lá e que é o seringueiro, enfim, que tira a borracha. Você tem uma cultura da indústria da borracha. Você tem, enfim, formas diferentes de lidar com aquela mesma natureza. Mas que para certas culturas, certos povos indígenas, ameríndios, que é o que eu estudo aqui, existem várias naturezas, mas uma única cultura. Ele inverte a relação. E essa cultura seria justamente a cultura da humanidade. Ou seja,
Enquanto a gente sabe que existe a Mata Atlântica, existe a cultura da lagartixa, a cultura nossa, que a gente acha que é humana, a cultura do macaco, a cultura, sei lá, da onça, ele fala que não, que para certas culturas ameríndias é o oposto. Existe uma única cultura que é da humanidade e várias naturezas, o que significa dizer que todo ser acha que é humano do seu ponto de vista. Que a lagartixa acha que ela é humana, é que nós aqui não somos humanos. E que o macaco acha a mesma coisa, enfim, todos os outros animais, plantas e quiçá acham a mesma coisa. Nesse sentido, esses povos que a gente acha que são humanos, têm tanta consciência de que eles são humanos, assim como os peixes também se acham humanos, que eles não têm certeza de se eles são humanos ou não. Né? Saber que o outro sabe que é humano faz com que a gente não tenha certeza de que a gente é humano ou não. E aí a gente tem que passar o resto da vida se fazendo humano, né? Ou seja, se diferenciando, criando atividades, atos, estratégias de diferenciação diante desses outros seres que a gente sabe que eles também se acham humanos. A arte seria uma dessas possibilidades, né? A arte como uma experiência uma experiência corporal, uma experiência dos sentidos, uma experiência de relação com o outro, uma experiência com o tempo, uma experiência com o espaço, poderia ser. E nesse sentido, pensando a partir da teoria dele lá, eu até entendo que seria uma forma de não enlouquecer, porque seria uma forma de garantir que a gente é humano. Seria algo no que a gente se apega para dizer, não, eu sou humana e a onça é onça. Né? Mas nada nos garante que a onça também não faça a mesma coisa. Que ela também não tem as artes dela e as atividades dela, e os pássaros têm seus ninhos, e os peixes têm sei lá seus o quê. Nada, eu não consigo garantir que eles também não tenham as artes deles para eles se aliviarem e dizerem, não, a gente é humano e esse povo aí que anda de duas pernas é que... Não tem uma... Esse contexto estabelece o contraditório que é o seguinte, o que existe dentro, as peças que existem, ou as obras que existem, dentro do Museu do Inconsciente, são obras de arte? Se você achar que vale a pena chamar aquilo de arte por uma razão política, super são obras de arte. O que me interessa é que elas são, assim como as obras que estão aqui, que dizem que é um museu de arte, elas são experiências sensíveis, criativas, como tudo que está aqui, ou como coisas que não estão aqui, que não estão nos museus, né? Como qualquer ato da vida, assim. Independente de elas serem ou não obras de arte, é mais importante reconhecê-las na singularidade sensível que elas ocupam no mundo, assim, que elas ativam, sendo ou não consideradas obras de arte. Não é porque a gente vai deixar de chamar alguma coisa de arte que a gente não vai dar a devida importância ou ativar a nossa percepção devidamente, sabe, com toda a potência que ela tem para aquela coisa. Quer dizer, eu não chamo, sei lá, meu afilhado de obra de arte, nem por isso eu deixo de dar a ele o máximo da minha percepção, o máximo da minha dedicação sensível. Eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente não devemos deixar de nos entregar sensivelmente a coisas que não são obras de arte, do mesmo jeito, assim. Então, se vale a pena chamar de arte maiúsculo para algum determinado tipo de contexto, que bom, vamos fazer isso. Mas se num determinado tipo de contexto chamar de arte é prejudicial, também eu particularmente não faço nenhuma questão de chamar. Isso leva muito a uma questão política de poder, né? Quer dizer, quem detém o poder estabelece uma política para nomear como arte ou não alguma coisa que o homem produz. Mas aí esse poder é aquela história lá da placa. Daquela placa que está lá embaixo na coleção do museu, né, que retira o poder das coisas. Esse poder não é alguém que se institui, diz, eu sou o poder, eu determino. Ele não é. Todo poder é construído socialmente, né, por um grupo de pessoas, por uma sociedade. E aí é que a dificuldade também em destruir e questionar poderes, porque isso é uma coisa dispersa na sociedade, né? Coletiva. A gente fala como se o sistema não quer, como se fosse alguém lá resolvendo tudo, né? Exatamente. Não é uma dança cósmica das coisas, dança de movimentos, de culturas, de decisões. Exato. Mas é isso, o importante é não, na relação com a arte, é poder duvidar, é poder questionar. Tanto ir no Museu do Consciente e poder dizer isso não é arte, como chegar aqui e dizer que isso não é arte. Assim, não é porque isso aqui é um museu de arte que você tem que concordar que tudo que está aqui é arte. E
E não é porque uma coisa está dita como obra de arte que você tem que ter com ela uma relação de contemplação, devoção ou qualquer coisa do gênero. Ela é uma coisa posta no mundo assim como você é, assim como esse copo é também. E a gente está, enfim, ela está em jogo no mundo, na vida. Então tem uma coisa ótima, que é um filósofo americano, que ele fala que a pergunta mais produtiva não é o que é arte, mas sim quando é arte. É você trocar a definição ontológica, né, que é essa da identidade, do que é cada coisa da existência, por uma dimensão contextual, do contexto. Quando é que uma coisa se torna arte, né? Esse mesmo artista que eu falei, da placa que está lá embaixo, que tem essa placa dos 9 metros e tal, ele tem um trabalho que são 2 copos de água, um do lado do outro. É um trabalho que chama água benta ao lado, copo de água benta ao lado de copo de água comum. É o nome do trabalho. E aí você olha lá para aquilo. Não tem nada que te diga o que é o bento e o que é o comum. O bento era Oi? Eu mando os dois. E aí, mas o que ele tá, enfim, tá falando várias coisas com isso, né? Mas uma das coisas que ele tá, assim como ele faz com essa obra lá de baixo, que ele tá mostrando é que existe o bento no comum e existe o comum no bento, né? O que torna uma água benta é, na verdade, a sua anulação da dimensão comum, que ela também tem. A mesma coisa, o que torna uma água comum é a anulação da dimensão benta, que ela também tem, porque toda água comum potencialmente é água benta, né? Então, quem faz isso, quem dá quem sublinha ou a dimensão benta ou a dimensão comum num copo d'água somos nós. E os sistemas que a gente cria na vida, a igreja é uma delas, é um desses sistemas sociais. A arte é outro, porque aí, além de ser bento comum, agora é obra de arte, né? Então, tem mais uma questão. E aí, o importante é isso, é você nunca perder de vista que isso não está dado. Alguém, em algum plano específico, em algum tempo e espaço específico, disse que aquilo é arte, mas aquilo não é arte, aquilo está arte, né? As artes, a princípio, eram 7, né? 7 artes, engraçadas. E existia lá cinema, fotografia, etc. E tinha uma que eram plásticas. O que importa dessa palavra não são as artes, são as artes plásticas, era como ela era chamada. Né? E era justamente ela era artes plásticas, porque se fosse só artes, valeram as outras 6. Né? Mas, com o passar do tempo, foi se perdendo esse segundo nome, plásticas, e ficou artes. Né? Foi se criando o hábito de falar artes, porque todas as outras também tinham outros nomes próprios. Né? Era isso. Era música, cinema, dança, etc. Então, tem várias coisas. A gente ia falar da vanguarda, a gente ia falar da crítica como criação, de organização no Brasil. Mas esse projeto aqui, que é uma das minhas curadorias polêmicas do Bienal de São Paulo, saúde. Mas você pode vir outro dia? Posso, claro. E ela não está aqui para falar. Já deixa aí no computador. Se a gente